Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente tem aqui uma entrevista com uma carinha um pouco especial, já que amanhã, na sexta-feira, dia 22 de março, é comemorado o Dia Mundial da Água, esse recurso tão importante não só para a vida humana, mas também para a vida na terra. E quando a gente fala para o agronegócio, isso é um recurso indiscutível. A água é algo inegociável e a preservação dela também. E a gente traz aqui como convidada para bater um papo com a gente, inclusive trazer aqui a novidade do lançamento de um livro, a Alessandra Chaves, que é sócia fundadora da Sustentabile. Seja muito bem-vinda, Alessandra. Oi, Letícia, obrigada. Prazer, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Parabéns pela iniciativa. Enfim, estou à disposição para colaborar, enfim, no que for possível. Prazer é nosso, Alessandra. Alessandra, alguns detalhes, né? Esse livro, Cerrado, Sustentabilidade, Agronegócio e Inovação, ele vai ser lançado ainda nesse ano, mas no mês de julho, correto? Exatamente. A nossa intenção é lançar no Fórum de Plantio Direto, em Luiz Eduardo Magalhães. O foco desse livro é reunir diferentes atores que pensam o Cerrado sobre diferentes aspectos. Então, a gente conseguiu reunir 34 pesquisadores, né, de nome nacional e internacional, que entende sobre o Cerrado, né, sobre diferentes assuntos, e aí, em 15 capítulos, onde a gente abordou no livro não só a biodiversidade, a fisionomia, né, que compõe o Cerrado, mas também os aspectos que envolvem a questão de recursos hídricos, a fauna, a flora, a biodiversidade, né, que está associada, manejo de solo, agronegócio, inovação e a legislação, né, que norteia o uso e ocupação do solo. Mas principalmente dando um foco para o uso e ocupação do solo hoje, que o Cerrado tem sido, né, tem um olhar, na verdade, não só nacional, mas também internacional, por diferentes aspectos. Então, a gente procurou reunir esses pesquisadores que trouxessem esse olhar sistêmico para o livro. E Alessandra, quando a gente observa o Cerrado, né, a gente tem ali uma construção, né, um pensamento de que foi necessário ali muito estudo para poder se tornar ali algumas áreas, principalmente agriculturáveis. Como que a gente pode relacionar, então, o uso da água, a preservação da água com o agronegócio e nessa região que é tão importante, é um bioma tão específico e tão importante aqui para o Brasil? Letícia, a gente, antes de qualquer coisa, a gente tem que pensar que existe uma legislação robusta, né, por trás do uso e ocupação do solo. Então, o Brasil tem uma legislação extremamente complexa no que se refere ao uso e ocupação do solo e gestão de recursos hídricos. Então, se a gente for pensar hoje na questão histórica sobre o uso da água, a gente tem o Código das Águas, que foi lançado em 1934. Então, e de lá para cá, né, na verdade, foi o primeiro olhar sistêmico sobre o uso da água, então a gente tem aí 90 anos, onde o foco na época era energia, mas naquele momento já trazia ferramentas importantes, não só para o uso público da água, mas também a equidade social. Então, naquele momento já se tinha uma preocupação sobre o uso da água. E, paralelo a isso, a gente tem que pensar que qualquer uso e ocupação do solo e gestão de recursos hídricos, ele tem seu laço na Constituição Federal. Então, a gente tem a Constituição Federal e mais alguns regulamentos e leis que trazem a repartição de competência entre os estados, União e municípios no que se refere à gestão de florestas. E hoje, mais recente, a gente tem a Política Nacional de Recursos Hídricos, né, que foi de 1997, que ainda existe alguns mecanismos que devem ser implementados em campo. Então, mas foi um importante marco também, porque, na verdade, atualizou o que se tinha proposto em 1934, e a gente tem o Código Florestal Brasileiro, né, que, para mim, é um grande instrumento hoje de ordenamento territorial, né, o Brasil saiu na frente, que é através do Cadastro Ambiental Rural, né, saiu na frente de vários países, e o Brasil tem uma legislação extremamente complexa quando se refere à questão ambiental e de recursos hídricos, e o Código Florestal, ele te traz instrumentos importantes hoje sobre ordenamento territorial, monitoramento e gestão das propriedades rurais. Então, através do Cadastro Ambiental Rural,
você tem um retrato dos empreendimentos rurais hoje no que se refere à existência ou não de áreas de reserva legal, qual o tamanho das áreas hoje consolidadas, não só irrigadas, mas também em áreas de sequeiro, e as áreas de preservação permanente, que são fundamentais, na verdade, para a manutenção de recursos hídricos. Então, as áreas de preservação permanente não estando preservadas, é necessário fazer a restauração através da adesão ao PRA. Então, o uso e manejo do solo, então, a gestão de floresta é fundamental hoje para você manter não só as águas, né, superficiais, gestão de recurso hídrico superficial, mas também a manutenção do aquífero, a recarga do aquífero. Então, eu acho que o Código Florestal é um instrumento extremamente importante. No caso específico do Cerrado, mais ainda porque a gente está numa grande área de fronteira, né, especificamente no Mato Piba, talvez uma das grandes últimas, né, fronteiras agrícolas do mundo. A gente não pode esquecer que no Cerrado a gente tem essas importantes bacias hidrográficas, né, da América do Sul, nascem, aqui a gente, no Cerrado, nascem três importantes bacias hidrográficas, não só para o Brasil, mas para a América do Sul, que é o caso do São Francisco, Amazônia e Tocantins, e Prata. Então, a gente, e o bioma exerce essa importância fundamental. E, Alessandra, olhando por esse viés do agronegócio, a gente sabe que no Cerrado tem ali das mais diversas produções agrícolas, grãos, café, pecuária, e olhando para isso, como que a gente pode identificar os principais gargalos, os principais desafios quando a gente fala na preservação de recursos hídricos, na questão da disponibilidade, né, e do alcance de sistemas de irrigação, enfim, tudo que concerne no desenvolvimento agrícola, mas de forma sustentável por lá? Então, hoje, na verdade, é aplicar toda a inovação no campo, né? E adoção de boas práticas. A gente, na verdade, a gente tem hoje estudos suficientes que já demonstrem como, já tem, desculpa, tem demonstrado hoje como o solo pode ser melhor aproveitado. Eu acho que um dos gargalos hoje é você ganhar escala na condução de boas práticas, né? É você ampliar o monitoramento hoje. Então, a gente tem hoje instrumentos importantes trazidos pela legislação de recursos hídricos, que é a implantação de medidores de vazão, por exemplo, nas propriedades, que é necessário implantar e tem prazo específico para isso. Então, é necessário a gente ganhar escala e fomentar essa implantação desses medidores de vazão. Você tem uma irrigação aplicada no campo com maior eficiência. A gente tem um gargalo importante hoje, que é a questão de energia, mas atrelada a isso a gente também tem a perspectiva de cobrança, né, de uso da água. Então a legislação ela tem que caminhar para que ocorra a cobrança de uso da água, que aí você traz também eficiência em todo o processo, né, de utilização de recursos hídricos. E, Alessandra, juntando tudo isso e amarrando esse livro, né, que são vários pesquisadores tratando de assuntos ali que são diferentes entre si, mas que no final das contas convergem ali para um mesmo ponto, que é o Cerrado, né, e que são esses temas que são sustentabilidade, agronegócio e inovação. A gente pode destacar, dar algum spoiler aqui para a nossa audiência, né, do que a gente tem de novidades ou assim de assuntos importantes que vão ser destacados nesse livro? O que a gente traz lá, na verdade, é uma junção de diferentes aspectos que tem que ser considerado quando a gente pensa no Cerrado. Então, a gente tem que pensar no Cerrado de maneira integrada, não só pensando no cumprimento da legislação hoje, que ela traz já esse laço legal importante, mas a gente tem que considerar também né, as pessoas, as atividades que são conduzidas lá, mas também alternativas hoje para a conservação da biodiversidade. Então, como é que eu posso melhor aproveitar hoje a biodiversidade que tem no Cerrado? Quais são as estratégias de restauração de áreas hoje que eu posso utilizar que estejam vinculadas à fenologia das plantas do Cerrado? Então, eu tenho o Código Florestal, que fomenta a restauração de área, que fomenta a conservação
né, de grandes remanescentes de vegetação nativa, através da cota de reserva ambiental, através de área de servidão. Então, eu tenho instrumentos importantes trazidos pelo Código Florestal, mas muitas vezes eu tenho um gargalo lá na ponta de implementação. Então, aonde que estão esses implementadores de restauração de área? Aonde que estão as áreas hoje passíveis de restauração? Então, como que eu posso juntar essas pontas e como que eu posso dar evidência hoje na importância, né, econômica, ambiental do Cerrado em um único livro, onde todos estão pensando em sustentabilidade, reunindo diferentes aspectos, tá? Porque já que a gente traz também não só, que a gente tem que pensar, Letícia, que hoje a irrigação no Cerrado, né, assim, se pensar ainda é incipiente. Então, como é que você garante hoje água que atenda à expectativa de ampliar a produção em uma área consolidada, mas também garanta a expectativa de manter hoje, colaborar hoje com uma demanda crescente por alimentos. Então, como é que você junta isso aí? Então, o livro, ele procura trazer essa abordagem integrada. Certo, Alessandra, muito obrigada pelas informações. A gente aguarda, então, até o mês de julho para o lançamento desse livro, para a gente poder também conferir, né, todas essas ideias juntas aí em consonância, pensando, então, na sustentabilidade e nos melhores usos dos recursos no bioma do Cerrado. Muito obrigada. Obrigada, Letícia. Tá, então estivemos com a Alessandra Chaves, que é sócia fundadora da Sustentabile, nos trazendo informações a respeito de um livro bastante robusto e bastante importante que vai ser lançado em julho, que é o livro Cerrado, Sustentabilidade, Agronegócio e Inovação, que é ali uma coletânea, né, uma junção de várias ideias, de várias pesquisas e pesquisadores, né, selecionados ali em 15 capítulos, que vão tratar desses assuntos em consonância, justamente pensando nessa questão de como melhor utilizar esses recursos já existentes ali no Cerrado, baseado nas legislações vigentes, e também como superar gargalos, como, por exemplo, utilizar as áreas já existentes, né? Então, restaurar áreas degradadas, por exemplo, e começar a implementar com um pouco mais de robustez a irrigação, né, e também preservando ali os recursos, preservando a fauna e a flora, enfim, tudo que está ligado ali à produção do agronegócio de maneira sustentável no Cerrado, lembrando que o Cerrado ali é berço de 8 nascentes de 12 das bacias hidrográficas aqui do Brasil, então é o berço das águas brasileiras, está ali no Cerrado, segundo a Alessandra. Então, muito importante esse livro, né, e falar disso, e falar dessa importância do Cerrado como nascedouro das águas do Brasil, sobretudo hoje, que é então a véspera do Dia Mundial da Água, que é lembrado amanhã, então, no dia 22 de março de 2024. Eu encerro por aqui, já tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.